Boa noite a todos. É um prazer conhecer a casa nas noites de reunião, qual ainda não conhecia. Já estive aqui, mas não como palestrante. Hoje nós vamos procurar explorar um pouco das nossas experiências interiores, de modo que as nossas tomadas de consciência possam nos remeter a momentos chaves, momentos importantes, para que possamos criar, de certa forma, alguma ponte, algum ponto de informação que nos leve a conflitos interiores, a cobranças que eu remeto para a vida, diante de determinados sofrimentos, sem me dar conta que, ao deixar de olhar para mim e projetar fora o meu olhar, buscando acusadores, buscando culpados, buscando circunstâncias para o meu sofrimento, eu mais crio sofrimentos. De modo que esta reflexão possa então fazer com que nós mergulhemos a partir de agora no nosso mundo íntimo, no nosso reino de Deus, tão pouco explorado em nossa atualidade. Talvez porque aquilo que chamamos de modernidade nos cobre um preço tão alto, ditando as regras do que deve ser e do que deve não ser, ditando as regras dos meus passos, porque se eu não ter, se eu não possuir, se eu não correr mais do que vocês para chegar no meu objetivo, logo eu sou um perdedor, eu sou um fracassado. Advém daí um conflito que nós, por não nos conhecermos, por negligência, porque não nos falta informação, por não nos conhecermos, vamos gerar um conflito que chamamos de dor. Bendito é aquele que a dor consegue despertar antes que se faça o sofrimento. Porque tenham certeza, quando a dor esgotar todos os sinais de alarme que a vida nos coloca diante de nós, através das leis de ação e reação, creiam, há de vir o sofrimento. Caminho também bendito quando estamos despertos para aproveitar estas informações. Kardec, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, questiona os benfeitores espirituais de qual seria a melhor maneira de resistir aos arrastamentos do mal. Ser uma criatura melhor, estamos colocando aqui com nossas palavras, e de modo a resistir a este mal para que venhamos ter qualidade de vida em todas as áreas. Qual seria esta receita? Os benfeitores afirmam: conheça-te. Nos deixando claro que se nós não lançarmos o olhar para dentro, para saber quem eu sou como espírito, que neste momento se manifesta através da vida em um corpo físico, estamos vivenciando nesta encarnação oportunidades únicas e que na maioria das vezes nos passam completamente despercebidas. Porque, como já dissemos, toda a parafernália a qual classificamos como modernismo exige de nós um preço muito alto, que o ser humano muitas vezes não está disposto a pagar. Porque não tem condições psicológicas de administrar a vida que busca,
as ilusões que faz com que corra sempre um tanto mais, sem nunca chegar no alvo de suas metas. Porque eu nunca sei o que vocês vão ter amanhã. Então eu tenho que me preocupar hoje. Porque eu preciso correr de uma maneira desenfreada para que eu possa ser alguém para a sociedade, que também, de certa forma, mal educado que fomos no passado, refletimos hoje através de cobranças, onde, se você não é isso, você não é nada. E os valores vão ficando para trás. Mas nós achamos bonito quando as manifestações de toda sorte que assolam o país reivindicam algo, e a pergunta é: o quê? Se os nossos reflexos são reações daquilo que temos dentro. E ainda dizemos que queremos ter um bom cidadão, sem se dar conta que o bom cidadão é formado por uma boa criatura, e a boa criatura advém de berço, desde a mais tenra idade. Mas é muito comum que quando no lar chega espíritos milenares, nós logo de início, aplicando metodologias educativas, da qual nós recebemos também e somos bombardeados em todos os instantes pelos meios de comunicação, logo já classificamos o que ele ou ela será no futuro. E começa dali uma corrida de desigualdades, sem saber se aquele espírito já comprometido com suas tendências dará conta daquele recado que eu quero impor na vida daquela criatura. É natural que os conflitos de toda sorte irá nos visitar no futuro. Dificilmente estimulamos a personalidade a perceber seus conflitos de modo com que vá ser de encontro com ele. Entenda-se, cuide-se, aceite-se como é, para buscar o equilíbrio. Então é muito natural também que dentro deste campo psicológico, nossas desculpas. Então é muito comum que nessa busca desenfreada, ao qual nós mesmos ainda não nos conhecemos, por não saber sondar este mundo íntimo, eu vou encontrar conflitos. A ciência avança nas descobertas das micropartículas, do microcosmos interior. Avança nas conquistas subatômicas, e hoje já se fala nas teorias do salto quântico. Avançamos também na conquista do macro, do cosmos. Sabemos muito, mas ao mesmo tempo, ainda somos mendigos de nós mesmos, porque negamos a nos conhecer. E Kardec ainda questiona os espíritos, mas esta máxima de conhecer a si mesmo, nós já sabemos. Mas uma receita, qual nos daria para que viéssemos a nos conhecer e saber se estamos no caminho certo ou não? Santo Agostinho, com maestria completa, e fecha esta questão. Fazei como eu fazia quando estava entre vós, encarnado. Faça uma avaliação do seu dia, no momento do repouso. Será que alguém tem o que queixar-se de nós? Será que eu deixei de fazer o bem? Será que eu negligenciei uma ocasião de ser útil? Questões ímpares que só diz respeito a nós, mas eu sei cobrar. Mas eu não admito em hipótese alguma que cobrem de mim, porque eu tenho justificativas. E nesta
justificativa eu deixo de olhar para aquilo que me aferroa no íntimo, para os meus conflitos. É muito natural que, por não saber quem eu sou ainda, eu vou sofrer. E este sofrimento será necessário para o espírito até o momento do nosso despertar espiritual. Ninguém fará isso por nós. É uma caminhada solitária do discípulo com o mestre, onde o mestre até abre a porta, mas somente nós, discípulos, passamos por ela. Ninguém fará isso por nós. Então aquela ideia que eu tenho de salvar alguém, de salvar o outro, de mudar o outro, é falha. Não que eu não devo ter essas esperanças, mas faça consigo mesmo, mude, transforme-se e contagie tudo ao seu redor, porque quando eu mudo, tudo muda. Não quer dizer que o outro se transforma, é a minha maneira de ver o mundo, interagir com o mundo, que muda. São os meus paradigmas, os meus moldes, a forma como eu lido, o meu trato com a vida, em todas as áreas. Porém, isso tem que ser conquistado interiormente. É muito comum, na atualidade, vemos doenças psíquicas devastando e ceifando vidas, gerando desarranjos de ordem psíquica, alguns irreversíveis no plano físico. Tamanha é a nossa irresponsabilidade de parar alguns momentos no corre-corre do dia a dia, simplesmente para olhar para dentro de nós, refletir. Quando Jesus nos pede, não faça ao outro aquilo que não quer que seja feito a ti, é uma regra máxima. É a regra áurea do Evangelho, que nos diz que, se você não gosta da dor que lhe ofereçam, não ofereçam também ao teu próximo. Não o ferroe. Não fira os sentimentos daqueles que decidiram caminhar ao teu lado. Porque se assim o fizer, gravaremos em nossa consciência, onde está edificada as leis divinas, as leis de Deus, segundo a questão 621 de O Livro dos Espíritos. E nesse centro de informações da vida, onde o Espírito, que obedece à imposição de ação e reação, sabe o momento em que infringiu a lei, sabe o momento que feriu o outro, e não adianta colocar máscaras. Aqui neste campo, na zona interior, eu saí da minha zona de conforto, por isso que a tal reforma íntima é difícil de ser posta em prática, porque eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu quebro o paradigma nesse momento, eu entro no molde onde eu não conheço, onde Jesus, através de sua psicologia profunda, trabalha, perdoe, se quer ser perdoado. O cisco que você vê é uma trave que tens em ti e só não faz o que o outro está fazendo, aquilo que você está condenando, porque a oportunidade não surgiu diante de ti. Mas a pergunta é, e quando esta tentação surgir, eu vou resistir? Nós não nos conhecemos, então não sabemos. Então esta psicologia das mais avançadas, que a terra já teve notícia de Jesus, ainda ecoa em nossas consciências, de modo a nos educar. Ai, nossa atualidade já acha que Jesus está fora de moda. É uma pena, porque os conflitos psicológicos advêm daí. É notável o salto que as ciências acadêmicas, terapêuticas, psicológicas
já deram nesse sentido de auxiliar a ciência espiritual para o tratamento daquele que está em desequilíbrio no corpo físico. Porém, ainda falta-lhe lograr as técnicas, ampliar a visão, que possa perceber as tendências que o Espírito traz da sua bagagem milenar das vidas passadas. Tendências que muitas vezes já são demonstradas desde criança, desde a fase mais infantil, da mais tenridade. E nós achamos bonito e incentivamos a dança sensual, incentivamos a roupa sensual, porque é a sensualidade. E temos que saber lidar com a libido. Diz assim, sem notar que aquele espírito que ali está traz tendências milenares. E nós seremos responsáveis por aquilo que estamos incentivando. Será como o avô. A personalidade dele já mostra, olha, não vai perdoar. Se fez, é turrão. E nós aplaudimos e incentivamos a criança a crescer assim. E quando ele toma uma decisão de não mudar diante do sofrimento, e ele cumpre com aquilo, fala, esse sim puxou o pai. Nós temos orgulho, sem se dar conta de que esta afirmação está ferindo corações alheios, que também carregam seus conflitos, e só são apenas diferentes de nós. Cada um vê o mundo e estagia de acordo com a sua evolução moral, compreendendo assim as leis que o cercam, leis de amor. Por isso o que para mim é fácil, para o outro nem em pensamento existe. Mas então eu cobro a sua atenção porque eu sou carente interior. Eu preciso que você me olhe com o meu olhar, me dê o que eu lhe ofereço, porque é somente assim que eu sei ser reconhecido. Eu não me basto. E ao transferir ao outro o direito que me é dado de me fazer feliz, eu vou sofrer. Porque é muito natural que o outro espere o mesmo de mim. Mas o nosso processo de se fechar interiormente e apenas exigir do encarnado, exigir do espírito benfeitor, dos mentores da casa, que curem a nossa vida e que estejam conosco em todos os momentos importantes, quando não decidindo por nós. Porque é um engano achar que vão decidir, vão nos inspirar, mas jamais tirarão a oportunidade de nos deixar aprender aquilo que já podemos aprender. Se já temos essa capacidade, é o nosso dever buscar aprender. Mas por que eu não fui avisado pelos espíritos benfeitores? Porque você tinha capacidade. É simples assim. E quantas vezes não somos carregados no colo diante dos nossos sofrimentos e nem sequer paramos para agradecer. E então, quando eu olho para dentro de mim, eu vejo quão vazio eu estou, porque eu não tenho tempo para me conhecer. Eu estou muito preocupado com tudo que está fora. Como será o amanhã? Se Jesus nos aconselha a ter paz de espírito, porque o amanhã pertence a Deus. E então eu fico desiludido, porque talvez na flor dos seus 20 anos, aquele jovem que estava se formando, foi ceifado da vida e voltou para casa. Deus, onde estava tu, que não viu isso? Como eu sofro por não compreender as dinâmicas da lei da vida. Mas então a justificativa nos vem e nos toma e nos diz, falar é fácil, vem passar no meu lugar a experiência, a cada um segundo aquilo que pode suportar. Talvez aquele que fala realmente, se tivesse a experiência, desencarnaria na hora,
não tem condições psicológicas, psíquicas, espirituais para suportar a prova, a expiação. Então, se tu passas, se passamos, resignemos. Porque a vida, neste espetáculo, quando se entra em cena, não tem erros. A lei é justa, a lei é sábia, porque o endereço de Deus está em nós. Mas nessa busca desenfreada, pela conquista de tudo, eu esqueço do todo. E perdi o endereço de Deus. Então é natural que os conflitos me visitem. É natural que os desajustes vibracionais me visitem a estrutura orgânica, porque eu não educo minha mente. Eu não creio que uma simples palavra, que um gesto em pensamento de atitude negativa, emana informações energéticas, hormônios psíquicos, que vão alterar todo o meu sistema imunológico, que vão dar informações para as células se bombardearem através do meu ódio. Eu te detesto. Detestamos-te também. E nessa comunicação não harmônica entre organismo, o nosso mais fiel amigo nas encarnações, a qual Francisco de Assis classificava-o como doce jumentinho querido. O amigo de todas as horas que lhe ajudava a sublimar os seus impulsos, os seus instintos. A pergunta é: o que nós estamos fazendo da oportunidade que estamos tendo agora? O que nos foi dado? Quais os nossos talentos? E como dizíamos, nesse campo interior, neste reino da consciência, onde vibram as leis divinas, não existe máscaras, porque eu sei quem eu sou. Eu não consigo justificativas diante do meu erro. Não adianta eu me iludir. Eu sei que eu feri, porque aquilo me incomoda. Mas o orgulho e o egoísmo, a maior chaga da humanidade, ainda dita a regra: não volte, não perdoe. Se ele quiser, venha rastejando, porque nós precisamos ainda pisar mais um pouquinho. E nesse processo, deste diálogo interno mal resolvido, talvez um dos personagens pode desencarnar. Como ficaremos quando Jesus nos adverte para voltarmos enquanto estamos a caminho? Mas de modo a tratar da consciência, nos indicando que se tenho algo contra ti, que me reavalie primeiro. Olhe para dentro de mim, para que eu não venha a ser apenas um sepulcro caiado, mas para que eu venha a ser um tesouro, onde eu sei onde eu guardo os meus valores. Porque diante das oportunidades que a vida me oferece, é muito natural que às vezes eu me rebele. E devolva de uma forma injusta, talvez através da incompreensão, atitudes muito negativas para os instrumentos que estão sendo o meu buril. A minha oportunidade bendita. E é muito interessante a frase quando nós dissemos assim, com toda a afirmação: encontrei a pessoa perfeita. Parece que a consciência fala assim: espera para puxar a feitinha do pacote. Porque no início, nós não vemos as diferenças. Mas a hora que o pacote se abrir, o espelho vai se virar para nós e falar: mas eu? Aqui? Sim. O outro tem qualidades e virtudes que nós não temos. E nós temos qualidades e virtudes que ele não tem. E esse intercâmbio, essa troca, essa honestidade, este compromisso
ético, moral, espiritual com o outro, seja no relacionamento afetivo ou de modo geral, é que nos faz crescer interiormente. Emmanuel nos diz, no livro Pensamento e Vida, lição 25, tolerância. Sem ela, não há base para nenhum relacionamento. Que dirá conosco, sem nos tolerar, sem tolerar as adversidades que passamos pela vida, as quais nós mesmos as criamos. Estes tormentos voluntários que eu vou escolhendo através dos meus caminhos, porque eu não sei quem eu sou, então é muito natural que a minha atitude contra você seja normal, seja natural. Eu tenho uma justificativa, você me feriu primeiro, eu posso devolver o golpe. Mas no momento que eu devolvo, porque eu não sei trabalhar o meu interior, eu não levo desaforo para casa. Você veio com desaforo, vai apanhar. Volte e revide. Nós somos muitas vezes educados assim, quando deveríamos ser educados na lei do amor. Infeliz é daquele que causa o dano. Ore, perdoa e segue. Não quer dizer dar o pescoço ao inimigo, mas ter bom senso para discernir. Será que eu devo descer ao mesmo nível do agressor, beber do veneno e devolver-lhe o golpe? Jamais tenho condições de julgá-lo. Porque em mim também tem traves enormes, das quais eu só não coloco em prática, porque todos vocês estão me vendo. Mas quando não tem, eu olho para um lado, olho para o que tem que fazer? Todo mundo faz? E vamos lá fazer mais um pouquinho. E esqueço com aqueles momentos de prazeres, do meu desequilíbrio, onde eu ofendi uma consciência, um coração, um espírito, assim como eu, que sente dores emocionais, que grava, que registra aquela informação, da qual a minha consciência, que vibra em parâmetros de leis perfeita, registra. Agressor deverá resgatar. É como se Cristo dissesse: só o amor pode cobrir a multidão dos pecados. Senão, a vida encontrará uma circunstância de devolver-lhe aquilo que você está fazendo para o outro agora, mas não tem problema, é justificado. Faça, mas te prepare. Porque é aquele que mais sabe, mas é cobrado. Feliz daquele que nos momentos de tormento e de cobrança de sua consciência, este ponto de Deus, a consciência lhe mostra: sofremos porque maltratamos. Vamos voltar. Vamos pedir perdão. Vamos abraçar o filho que está em casa. Talvez porque ele chegou de braços abertos para mim para dizer: pai, eu experimentei droga pela primeira vez, e eu, antes de esperar ele completar, já esbofeteei. Nós fechamos os braços, mas lá fora o mundo abrirá. E eu, a pessoa agressora, ainda vou me justificar dizendo: o que foi que eu fiz? O que será? Há aquele que quer pedir perdão por um momento impensado, em que gerou uma situação negativa. Mas nós, na altura do nosso orgulho, não permitimos que o apelo sincero do coração arrependido chegue até nós. Nos sentindo injustiçado. E a sociedade aplaude, dizendo: você sim é uma pessoa de palavra. Já imaginou? Eu voltando atrás. O que aqueles que eu disse que não faria mais isso vão pensar de mim? É ir contra as minhas palavras. Que palavras? Se eu não sei quem eu sou e não sou dono dos meus sentimentos, teoricamente falando. Então eu não faço. Eu prefiro sofrer. É a autopunição, onde a culpa me escraviza, mas eu não cedo.
Eu prefiro sofrer porque eu tenho palavra. Então a felicidade está logo ali ao lado. Mas eu prefiro empinar o meu nariz e passar por ela e perder mais uma oportunidade. Porque com certeza a vida dará o seu curso. Estes elementos encontrarão novas histórias, novas oportunidades, novos sabores, assim como eu. Porém não se esqueça que a minha consciência imantada àquele erro, aquela culpa não resolvida em mim, irá gerar dissabores, amargura, conflito existencial. É o ser que não se define, não sabe o que quer, não sai do lugar espiritualmente falando. Depende de que outro faça por ele. Não sabe decidir, se posicionar. Hoje em dia nós temos medo de expressar o amor. Nós nos escondemos, porque se eu expressar, eu estou na mão do outro. Como assim? Então eu prefiro expressar ódio. Eu prefiro expressar um ser carrancudo e dominador, sendo que aquilo é um reflexo sabotador, porque eu me escondo atrás daquilo. Eu não sou assim. Aquela imagem insegura me faz gritar, mas dentro eu sou pequeno. Basta um gritinho mínimo do outro para eu não conseguir administrar o meu mundo íntimo e entrar em conflitos e depressões profundas. Por isso, muito cuidado ao responderem a um revide. Se a palavra que nos chega a nós fere, dói, mas eu sei administrá-la, felicidades, porque eu já conquistei esse patrimônio. Mas ao devolvê-la, só porque eu não consigo levar para casa desaforos, será que aquela consciência que irá receber o meu revide tem capacidade de administrar o seu mundo íntimo? Será que ao sair daquela cena de humilhação, onde eu tive o prazer de colocá-la em evidência, e a multidão me aplaudiu porque eu tenho personalidade? Mas não se esqueçam que as mesmas palmas que nos enaltecem, que enaltecem o nosso erro, o nosso orgulho, são as mesmas palmas que vão apontar o nosso erro e dizer assim: tanto que eu avisei, ele era assim mesmo, ele já demonstrava essas tendências. Ser dono de si é um dos maiores desafios que nós, espíritos, enfrentamos. Porque não conseguimos parar. Nós temos tempo para tudo, menos para nós. Temos tempo para a conquista material, que é muito bem-vinda, quando o ter não nos tem. Mas hoje é diferente, o ter nos tem. E pelo ter nos ter, é muito natural que as cobranças sociais são cada vez maiores. Antigamente uma faculdade bastava. Hoje nem 3. PhD, mestrados, de toda sorte não me satisfazem. Não que não devemos, pelo contrário, devemos. Mas encontremos tempo também para a nossa função de encarnado, da nossa missão. O Evangelho nos adverte no capítulo 17, sede perfeitos, item 10, o homem no mundo. Vivei de acordo com os homens de vossa época, sem se esquecer das coisas de Deus. Cuide do espírito. Há aqueles que diz, família, instituição falida, não cultive, não deu certo comigo exatamente, criatura, com você. Esquecemos que é pela bênção do lar que se repara dores. Esquecemos que família é edificação sagrada, que querendo ou não, há de imperar na humanidade. Aqueles que não se adaptarem, sofrerão. É muito natural, porque quando eu vou de encontro com a lei, com o progresso, eu me reequilibro, eu me harmonizo. Mas quando também eu empaco, eu entravo este progresso, é natural que eu sofra. Mas eu sofro não por castigo, porque dentro de mim é um mundo íntimo mal resolvido. Mas como eu vou resolver os meus relacionamentos de toda sorte, em todas as áreas, se eu não me resolvo? O que eu quero para mim, o que é importante para mim?
O que eu busco? Como que eu estou lhe valorizando? A pessoa, quem é ela para você? Quais são os valores que nós buscamos no outro? Nós primeiro vemos as condições, para depois enxergar o ser que está logo lá atrás, quietinho, pequenininho, como uma pérola, dentro de uma ostra, incrustada. O bem mais precioso, o espírito, que nós deveríamos ter ternura, ao encontrar um coração querido, ao experienciar no matrimônio, nos relacionamentos de amizade, sociais, profissionais, que nós deveríamos ter respeito, mas eu não tenho, porque eu não tenho comigo. E o ser sem amor não dá amor. Porque eu me automutilo através da autopunição. Culpa mal resolvida. Mas eu preciso voltar à minha zona de conflito. E nesse momento, que eu olho para mim, e que eu me vejo como espírito milenar, eu ouço a voz de Jesus dizer: vá e não peque mais. Aqui neste campo, ninguém te acusa. É o campo das possibilidades. Lei do progresso espiritual, onde todos nós temos o direito de errar, mas não de permanecer no erro. Errei? Tome na consciência, chame a responsabilidade, irmão, desculpe. Eu estava errado, eu lhe feri, peço perdão. Eu não quero lhe perdoar, lhe amaldiçoo pelo dia em que você cruzou o meu caminho. Tudo bem, eu mereço, mas eu lhe peço perdão. E se eu souber ouvir Jesus, Ele vai me dizer: vá, não olhe para trás, segue. Os mortos enterram seus mortos. Mas essa psicologia, por ser das mais profundas e mais avançadas que existe sobre a face da terra, e tão pouco estudada, ainda não logrou as conquistas da evolução espiritual, porque nós estamos acomodados com o excesso de conforto de toda sorte que o mundo já nos oferece hoje. O ter nos conquistou. Somos escravos. Qual é o preço a pagar? Cada um de nós sabe. A ausência da família, o filho que eu não vejo, o sorriso da esposa querida, o abraço fraterno, a jura de amor, que eu nem sei mais o que é, porque isso está tão fora de moda, é demodê. Então eu acredito que me expressar faz mal, e eu deixo o campo da ternura para depois, sendo que os benfeitores espirituais nos pedem a caridade, e eu acho que a caridade é dar pão a quem tem fome. Eu confundi, porque eu perdi esse endereço. A caridade maior é aquela que fazemos ao próximo, principalmente respeitando o seu direito, o seu espaço, não fazendo a ele aquilo que não queremos que seja feito a nós. Somos seres espirituais em evolução. E a terapia mais segura para nos educar é o amor, o alto amor. E quando eu tenho esse alto amor, que é o contrário da autopunição, então as respostas para o meu porquê eu sofro começa a fazer sentido, porque eu não me amo. Mas o que é esse amor? É olhar para si e entender que as mesmas dificuldades que eu tenho, o outro tem, maiores ainda. E só porque eu vejo algo hoje diferente, que eu já não posso mais fazer a ti, não significa que o outro está vendo, por isso ele me fere. Mas se eu quero me candidatar a um discípulo de Jesus, eu não preciso virar as costas para o mundo, não, vivei no mundo de acordo com os homens de vossa época. Simplesmente não se esqueça das coisas de Deus, para que as minhas ações tenham responsabilidades, para que o alto amor entre em ação. O ser que se ama não maltrata o outro, porque ele sabe que está lesando a si mesmo, e aquela informação gravada em sua consciência, um dia, através da lei de reação, irá encontrar condição adequada para educar o espírito rebelde.
Feliz daquele que consegue os conflitos na existência presente e consegue fazer com que sua consciência tenha tomadas de registros passados, daqui mesmo. Olha, não é preciso nenhuma terapia profunda para isso, regressões, porque os bloqueios estão em nós. As dores, as emoções moram em nosso organismo perispiritual, emocional, nosso mundo íntimo. E quando eu vou de encontro para mim, e eu me olho, e eu digo, eu lhe amo como tu é. E eu começo a negociar com essa estrutura orgânica que me sustenta. Doando para ela, através do amor, hormônios psicológicos salutares de reequilíbrio orgânico. O corpo responde na mesma frequência. Eu sou feliz. Há aqueles que acham que felicidade não pertence a esse mundo. Mas nós nos esquecemos que somos imperfeitos. A felicidade para nós é uma ternura, é um abraço, é um eu te amo sincero, é um olhar nos olhos, é o filho que nasce. É aquela conquista gostosa de chegar ao resultado final, daquele vestibular, daquela faculdade. No momento que eu tenho um carro, que eu ganho um abraço do pai, que eu ouço, filho, parabéns. E então, eu vejo que a ternura é o caminho que me leva a mim mesmo. Quando eu acho este endereço de volta, eu me harmonizo. E o alto amor dilacera a culpa, de modo a fazer com que eu me compreenda e não tenha vergonha de mim mesmo. Eu errei. E daí? Aqui sim eu deveria usar a frase, todo mundo erra. Voltarei e vou corrigir. A consciência não vai nos elogiar, ela simplesmente vai dizer, vai e não peque mais. Corrija enquanto estás a caminho. A oportunidade é única e o alívio que vai dar. A noite de sono tranquila, por ter abraçado aquela pessoa que nos era tão rica em sentimento, mas que em algum momento da vida cometeu um deslize. Mas eu, no meu orgulho, no meu egoísmo, de Senhor, aponto e desço o polegar da justiça. Eu lhe condeno, porque eu não me perdoo. Para mim não é possível mudança. Aquele que não perdoa, não crê em si mesmo. Ah, mas o erro que foi cometido foi muito grave. Foi, com certeza. Ocasionou desajustes de ordem psicológica. A ciência acadêmica já tem respostas para isso. Há notáveis psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Abraçamos, completamos, junto com as terapias espirituais. Mas não nos esquecemos que para curar o íntimo, somente conhecendo a nós mesmos. E o alto amor, ao erradicar a culpa, dá lugar à responsabilidade. Eu errei? Eu sou responsável. Eu assumo meu erro. O indivíduo responsável não tem medo de si. Ele sabe o que ele fez. Eu sei, é natural que você me trate assim. Eu errei. Me desculpe. Se a criatura não lhe perdoar agora, lá na frente a vida, assim como fez conosco, esse é um detalhe importante que nós nos esquecemos. Nós levamos às vezes uma vida inteira para entender o perdão e quando nós queremos o perdão de outro, nós queremos que seja no momento que nós queremos e estamos exigindo. Esquecemos-nos que levou toda uma etapa, todo um processo para que a minha consciência fosse dona dessa situação interior que rege o meu mundo íntimo e reflete. Por isso eu atraio as circunstâncias da vida, as melhores possíveis para a minha educação. Estou no melhor lugar, com as melhores pessoas, no momento certo, no corpo físico adequado. O instrumento mais perfeito nos oferecido pela espiritualidade para o espírito estagiar. E talvez eu nem me lembre qual foi a última vez que eu parei para agradecê-lo, para sentir as batidas do coração.
para me sentir, para me amar. Então, neste momento, ao qual concluímos a nossa reflexão, busquemos em nós os fragmentos do alto amor que façam entender que aquela culpa do passado, aquele erro, aquele momento que está nos causando sofrimento agora, eu só o cometi porque via o mundo daquela maneira. Era meu reflexo. Era o melhor de mim. Eu não me conhecia. Então é natural. Eu lhe ofendi. Mas que a minha ofensa não seja motivo de mais quedas. Que eu possa me arrepender. Olhar para mim. E ao entender que sou dono do mais rico patrimônio, as leis divinas que habitam em mim, logo a consciência irá me dizer: tu também é um Deus. Ordene, ame o seu corpo, emita vibrações positivas para a humanidade, para o próximo. Não o veja como um concorrente que quer lhe devorar, porque ele está estagiando em uma etapa da vida interiormente falando. Ele vê o mundo da sua maneira. Pode sim passar por cima de você. Mas e você? Qual é a nossa natureza? A natureza do amor, que tão pouco fica escondida em nós. Esse amor que não se fala mais. Esse amor que não pode se dar vazão nos mundos de hoje. E nos faz lembrar de uma história real, ao qual já vamos incluindo na nossa prece final. Então eu peço que todos aqui fechem os olhos, para nos acompanhar nesse sentimento, enquanto vamos narrando a experiência. Naquela tarde, quando visitávamos aquele asilo, onde lindas senhoras, já surradas pela vida, experimentava a aprovação do esquecimento através do Alzheimer. Ali nos reuníamos em trabalho voluntário e ao observar, em dado momento, uma silhueta de um homem, estatura mediana, que vinha cambaleando, era um senhorzinho. E quando as enfermeiras notaram que o senhor chegaram, ele entrou em um quarto e se pôs a esperar. Logo a movimentação. As enfermeiras, prontas, retiraram de uma sala ao lado uma senhora, limitada em uma cadeira de rodas adaptadas, e levou até este senhor, em um quarto isolado. Aquela senhora mal coordenava seus movimentos. Havia se esquecido do mundo. E nós? Será que nos esquecemos do mundo? Mas aquele senhor o esperava e trazia numa sacola alguns pedaços de pão. Uma das enfermeiras, ao notar nossa curiosidade, nos convida: quer ver um amor de almas? Venha cá. Ficamos acanhados atrás da porta, observando entreaberta. E o Senhor olhava aquela senhora, como buscar informações do passado e lembrar as noites mágicas e lindas que tiveram junto, os momentos inesquecíveis, e ele alimentava com ternura com pequenos pedaços de pão. A emoção era contagiante. Ele, ao nos perceber, chama-nos para entrar e nos diz: filho, o que vê aqui não compreendes, é natural. Mas esta mulher, quando eu cheguei no Brasil, logo que a vi, me apaixonei. Tive que merecê-la, conquistá-la, e ela me aceitou, me deu os melhores momentos.
agora que ela precisa de mim, como que eu poderia abandoná-la? O ser que mais me deu amor e felicidade neste mundo, como que eu poderia abandoná-la? Ele ora para a Senhora, que lhe reconhece e sabe dos instintos verdadeiros do amor, e completa. Não é mesmo, querido? Só mais um pouquinho, e juntos estaremos bailando novamente. Juntos estaremos experimentando novamente esta terapia do amor, que une almas, que salva o espírito, e ao olhar para nós, com os olhos cheios de lágrimas, nos remete à lição final. Entendeu o que é o amor, filho? Que Jesus nos abençoe.